Estava servindo café quando o telefone tocou. Era meu filho, piloto. Mãe, preciso que me diga rápido. Minha cunhada Carolina está em casa? Então respondi sem pensar. Sim, acabou de entrar no banho. Ele ficou em silêncio do outro lado. Depois ele murmurou: Impossível. Ela acabou de entrar no meu avião com destino a Paris. Naquele instante, ouvi passos atrás de mim. E não era ninguém que eu esperava. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Vera Mendonça, tenho 67 anos e moro em uma casa simples nos arredores de Porto Alegre. Meu marido Alberto faleceu há 8 anos, deixando-me com nossos 2 filhos, Ricardo e Felipe. Ricardo, o mais velho, é arquiteto, casado com Carolina, com quem tem um filho de 6 anos, o Lucas. Felipe, meu caçula, tornou-se piloto e está sempre viajando pelo mundo. Essa era minha vida pacata e feliz, até que pequenas coisas estranhas começaram a acontecer. Detalhes que eu tentava ignorar, mas que acabaram se acumulando como poeira nos cantos da casa. A manhã começou como qualquer outra. O aroma do café fresco preenchia a cozinha enquanto eu lavava a louça do café da manhã. Ricardo já tinha saído para o escritório, deixando a casa silenciosa. Lucas havia sido levado pelo transporte escolar, sua mochila de dinossauros balançando nas costas enquanto ele acenava para mim da janela do veículo. Carolina tinha acabado de subir as escadas, dizendo com sua voz melodiosa: Vou tomar um banho rápido, sogra. Mal tinha guardado o último prato quando o telefone tocou. Enxuguei as mãos no avental e corri para atender. A voz animada de Felipe preencheu a linha. Mãe, estou fazendo uma escala aqui em Brasília e queria dar um oi. Como estão todos por aí? Conversamos sobre coisas triviais por alguns minutos. Felipe sempre foi meu raio de sol, aquele que realizou o sonho de voar que tinha desde menino. Sua voz trazia conforto, como um abraço à distância, mas de repente o tom dele mudou, ficando mais sério. Mãe, algo estranho aconteceu. A Carolina está em casa? Achei a pergunta estranha, mas respondi naturalmente. Sim, está tomando banho agora mesmo. Por quê? Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Tão longo que cheguei a pensar que a ligação tinha caído. Felipe, você está aí? Mãe, isso é impossível, ele finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Estou com o passaporte dela nas minhas mãos. Ela acabou de embarcar no meu voo para Paris. Ri nervosamente, pensando que ele devia estar confundindo as pessoas. Você deve ter visto alguém parecido, filho. Carolina está aqui em casa, acabei de falar com ela. Mas Felipe insistiu. Ele explicou que após o embarque dos passageiros, encontrou um passaporte caído próximo ao portão. Quando abriu para ver a quem pertencia, ficou chocado ao ver o nome e a foto de Carolina. Por curiosidade, foi até a cabine de passageiros para confirmar. E lá estava ela, sentada na primeira classe ao lado de um homem bem vestido, conversando intimamente. Eles pareciam um casal, mãe. Muito próximos. Meu coração disparou. Como isso poderia ser possível? Nesse exato momento, o barulho da água no banheiro cessou. Ouvi a porta do quarto se abrir e a voz de Carolina desceu pelas escadas. Sogra, quem é no telefone? Entrei em pânico. É só uma amiga, respondi rapidamente, minha voz trêmula. Desliguei apressadamente, sentindo minhas mãos úmidas de suor. Carolina desceu as escadas poucos minutos depois. Vestia um vestido azul claro, o cabelo ainda úmido do banho. Sorriu para mim como sempre fazia, sem nenhum sinal de nervosismo. Vou ao mercado agora. Precisa de alguma coisa, sogra? Forcei um sorriso, embora sentisse meu coração batendo como um tambor. Não, querida. Obrigada. Observei-a sair pela porta da frente, sua silhueta desaparecendo no portão. Desabei no sofá, tentando organizar meus pensamentos. Felipe não mentiria para mim. Ele não tinha motivo algum para inventar uma história como aquela.
Mas Carolina estava aqui, em carne e osso, inconfundível. Como poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Naquela tarde, sentei-me sozinha na varanda, observando as begônias que havia plantado meses antes. O sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas pelo jardim. A ligação de Felipe ecoava na minha mente como um disco arranhado. Comecei a lembrar de pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Havia dias em que Carolina era carinhosa, abraçava Lucas e cantava para ele dormir. Em outros, mal olhava para o menino e respondia rispidamente quando ele pedia atenção. Eu sempre atribuí essas mudanças a variações de humor ou cansaço, mas agora tudo parecia suspeito. Lembrei-me de uma ocasião, alguns meses atrás, quando vi Carolina escrevendo a lista de compras com a mão direita, sua caligrafia impecável. No dia seguinte, ela escrevia com a esquerda, os traços irregulares e confusos. Quando questionei, ela riu e disse: "Estou apenas praticando, sogra." Aceitei a explicação sem pensar muito, mas agora aquele detalhe voltava como uma peça importante de um quebra-cabeça. O retorno de Lucas da escola me tirou dos meus pensamentos sombrios. Ele entrou correndo, a mochila balançando, olhos brilhantes de excitação. "Vovó, a professora me elogiou hoje pelo meu desenho." Abracei-o com força, tentando manter a compostura. Lucas puxou seu caderno da mochila e me mostrou 2 páginas diferentes. Em uma, havia anotações com letra elegante e uniforme. Na outra, a caligrafia estava torta e desajeitada. "Ontem, mamãe me ajudou com letra bonita. Hoje, ela escreveu feio com a outra mão. Por quê, vovó?" As palavras inocentes do meu neto foram como uma punhalada. Tentei disfarçar minha preocupação, dizendo que sua mãe provavelmente estava cansada naquele dia. Mas Lucas continuou, com aquela sinceridade que só as crianças possuem. "Vovó, às vezes mamãe me abraça muito forte e diz que me ama. Outros dias ela nem olha para mim." "Por quê?" Não soube o que responder. Apenas o abracei mais forte, sentindo meu coração despedaçar. O que estava acontecendo com minha família? Que segredo terrível Carolina escondia? E o pior, como eu iria proteger meu filho e meu neto desse mistério que se desdobrava sob meu próprio teto? A campainha tocou, interrompendo nosso momento. Era Dona Helena, minha vizinha, segurando um prato que Carolina havia levado para ela no dia anterior. "Vera, sua nora é tão gentil, mas notei algo curioso. Ontem ela me entregou o prato com a mão esquerda, mas você não me disse uma vez que ela era destra? Ou talvez ela use as 2 mãos?" Meu estômago afundou. Não era apenas eu. Outras pessoas também estavam notando essas inconsistências. Convidei Helena para um café, tentando manter uma conversa normal enquanto minha mente girava como um redemoinho. Quando ela saiu, sentei-me com um caderno velho e comecei a anotar todas as estranhezas que havia observado em Carolina nos últimos meses. Cada linha escrita era como dar forma a um monstro que eu temia enfrentar, mas que não podia mais ignorar. 2 semanas se passaram desde a ligação de Felipe. Eu continuava anotando meticulosamente todas as mudanças de comportamento de Carolina. Meu caderno agora estava repleto de observações. Saiu às 14 horas com blusa verde, voltou às 18 horas com blusa azul. Terça-feira, carinhosa com Lucas. Quarta-feira, mal falou com ele. Hoje usou a mão direita para cortar legumes. Ontem, a esquerda para escrever. Cada anotação era como um ponto em um mapa que começava a revelar um caminho sinistro. Eu não podia mais guardar essas angústias para mim. Precisava compartilhar com alguém que não me julgasse louca. Pensei em Margarida, minha amiga de décadas, aquela que segurou minha mão quando Alberto faleceu. Liguei para ela e marcamos um encontro na pequena cafeteria da esquina, onde costumávamos nos reunir às quartas-feiras. O lugar estava quase vazio quando cheguei, o aroma de café recém-moído perfumando o ar. Escolhi uma mesa afastada, onde ninguém pudesse ouvir nossa conversa. Margarida chegou pontualmente como sempre. Bastou um olhar para mim e seu semblante mudou. "O que aconteceu, Vera? Você parece que não dorme há dias."
Respirei fundo e contei tudo. A ligação de Felipe, o passaporte, as mudanças de comportamento, as mãos que alternavam, os humores que oscilavam como uma maré imprevisível. Entreguei meu caderno de anotações a ela, minhas mãos tremendo ligeiramente. Eu sei que parece loucura, Margarida. Talvez esteja ficando senil, mas não consigo ignorar mais. Margarida folheou o caderno lentamente, sua testa franzida em concentração. Não havia zombaria em seus olhos, apenas preocupação sincera. Você documentou tudo com precisão, ela disse finalmente. Essas mudanças são reais demais para serem coincidência. O que você acha que está acontecendo? Balancei a cabeça, sentindo o peso da dúvida sobre meus ombros. Não sei, só sei que tenho medo. Medo do que Carolina possa estar escondendo, medo de como isso afetará Ricardo e Lucas. Margarida segurou minha mão com firmeza. Você precisa investigar mais a fundo, Vera. Não para acusar ninguém, mas para proteger sua família. Confie no seu instinto. Naquele momento, Dona Cecília, a senhora que vendia vegetais no mercado local, entrou na cafeteria. Ao me ver, sorriu e se aproximou. Dona Vera, que coincidência! Vi sua nora ontem no mercado, tão gentil e atenciosa. Comprou aquele coentro fresco que ela tanto gosta. Mas hoje de manhã, ela passou por mim com uma cara fechada, nem respondeu ao meu cumprimento. Aconteceu alguma coisa? Forcei um sorriso. Ela deve estar cansada, Cecília. Você sabe como é a vida corrida. Mas por dentro, senti meu coração afundar ainda mais. Outra pessoa notando as inconsistências de Carolina. Não era paranoia minha. Depois que Cecília se afastou, Margarida apertou minha mão novamente. Viu? Não é só você. Algo estranho está acontecendo. Nos dias seguintes, decidi que precisava ir além das anotações. Tinha que descobrir para onde Carolina ia quando dizia que estava indo ao mercado ou visitar amigas. Numa quarta-feira ensolarada, ela desceu as escadas vestindo um vestido florido amarelo, o cabelo preso em um coque elegante. Vou ao mercado, sogra. Volto em algumas horas. Assim que ela saiu, peguei meu lenço de cabeça, coloquei óculos escuros e saí discretamente, mantendo uma distância segura. Carolina caminhou pelo trajeto habitual, mas em vez de virar à direita na rua do mercado, virou à esquerda, entrando em um bairro mais simples, com casas modestas e ruas estreitas. Meu coração batia tão forte que pensei que ela pudesse ouvir. Carolina continuou andando com determinação, como quem conhece bem o caminho. Virou em uma ruela estreita, onde o sol mal penetrava entre os prédios. Parou em frente a uma casa pequena de paredes descascadas e porta de madeira gasta. Bateu 3 vezes e entrou rapidamente. Fiquei paralisada, escondida atrás de um muro, tentando controlar minha respiração. O que Carolina fazia naquele lugar tão distante de nossa realidade? Pensei em me aproximar, bater na porta, confrontá-la. Mas o medo me paralisou. E se eu estivesse enganada? E se houvesse uma explicação perfeitamente razoável? Decidi voltar para casa, minha mente um turbilhão de perguntas sem respostas. Ao abrir a porta da frente, quase tive um ataque. Carolina estava na cozinha, cortando legumes, vestindo uma blusa branca completamente diferente do vestido amarelo com que saíra. Sua expressão era séria, quase hostil. Onde a senhora estava? Perguntou secamente. Gaguejei uma resposta sobre ter ido caminhar um pouco. Como era possível? Eu a tinha visto entrar naquela casa há menos de 30 minutos. Como poderia ter voltado tão rápido e trocado de roupa? Subi para meu quarto, o coração disparado, as mãos tremendo. Algo terrível estava acontecendo sob meu teto, algo que eu não conseguia compreender. Naquela noite, Lucas entrou no meu quarto chorando, suas bochechas vermelhas de tanto soluçar. Vovó, mamãe gritou comigo só porque derrubei meu suco. Ontem ela me abraçou e leu uma história. Por que ela está brava hoje? Abracei meu neto com força, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. As palavras dele apenas confirmavam o que eu já suspeitava.
Havia duas Carolinas em nossas vidas. Uma doce e carinhosa, outra fria e distante. A questão era, qual delas era a verdadeira? Depois de uma noite insone, tomei uma decisão. Voltaria àquela casa misteriosa e descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse. Peguei uma foto de família, onde Carolina aparecia sorrindo ao lado de Ricardo e Lucas. Guardei-a na bolsa e saí determinada a encontrar respostas. O bairro parecia ainda mais sombrio sob a luz cinzenta daquela manhã nublada. Encontrei a mesma casa de paredes descascadas, a porta de madeira gasta exatamente como lembrava. Parei em frente a uma pequena venda, onde uma senhora de idade organizava frutas em caixotes. "Com licença", disse, mostrando a foto de família. "A senhora já viu esta moça por aqui?" A mulher ajustou os óculos e olhou atentamente para a foto. "Ah, sim. Ela vem sempre à casa número 12, ali na frente. Uma moça educada." Agradeci e caminhei lentamente até a casa indicada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O que eu encontraria ali? Que segredo terrível estava prestes a descobrir? Respirei fundo e bati na porta 3 vezes. Houve um momento de silêncio, então passos hesitantes se aproximaram. A porta se abriu lentamente e meu mundo parou. Diante de mim estava uma jovem idêntica à Carolina. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo corpo. A única diferença era a expressão assustada e as roupas simples que vestia. Carolina? Minha voz saiu quase como um sussurro. A jovem recuou, tentando fechar a porta, mas outra voz veio de dentro da casa. "Beatriz, não fuja mais. Isso precisa acabar." Uma segunda mulher apareceu atrás da jovem, que era o retrato perfeito de Carolina. Era magra, cabelos curtos e expressão séria, mais gentil. Olhou para mim com uma mistura de reconhecimento e compaixão. "Senhora Vera, não é? Sou Patrícia, amiga de Beatriz. Por favor, entre. Está na hora de conhecer a verdade." Entrei na pequena casa, o ar pesado com cheiro de remédios. No canto da sala improvisada, um senhor idoso tossia fracamente em uma cama estreita. As paredes tinham manchas de umidade e o chão de cimento estava rachado em vários pontos. Um mundo completamente diferente do nosso. Sentei-me em uma cadeira de madeira que rangeu sob meu peso. A jovem, idêntica à Carolina, mantinha a cabeça baixa, evitando meu olhar. "Não sou Carolina", ela finalmente disse, sua voz um sussurro. "Meu nome é Beatriz." Fiquei em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. 2 mulheres idênticas. Como isso era possível? Patrícia serviu um copo de água e começou a explicar. "Beatriz é muito pobre, senhora Vera. Os pais adotivos dela estão doentes, especialmente o senhor Antônio ali deitado. Há 3 anos, por acaso, Beatriz conheceu Carolina no mercado. Elas eram idênticas, como 2 gotas d'água. Carolina viu uma oportunidade nisso e propôs um acordo. Pagaria bem para que Beatriz a substituísse ocasionalmente, fingindo ser ela por algumas horas. Olhei para Beatriz, que agora chorava silenciosamente, os ombros caídos em derrota. "Substituí-la para quê?" perguntei, minha voz trêmula de indignação. "Por que Carolina precisaria disso?" Beatriz finalmente levantou o olhar, seus olhos vermelhos de lágrimas. "Eu não sei tudo, senhora. Ela só me dizia, fique na casa, faça as tarefas domésticas, cuide do menino. E me pagava bem, o suficiente para os remédios dos meus pais. Eu não tinha escolha." Patrícia interveio com voz mais firme. "O que Beatriz não está dizendo é que Carolina tem um amante, um homem rico chamado Gustavo Meireles. Ela usa Beatriz para encobrir suas ausências quando vai encontrá-lo." Senti o sangue gelar nas veias. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Os dias em que Carolina era fria e distante eram os dias em que Beatriz a substituía, tentando imitar alguém que mal conhecia. Os dias de carinho genuíno eram a verdadeira Carolina, quando ela estava em casa. "Como vocês são tão idênticas?" perguntei, ainda incapaz de acreditar na situação.
Foi então que o senhor Antônio tossiu mais forte e, com voz fraca, chamou Beatriz. Ela correu para ajudá-lo a sentar-se. Ele me olhou com olhos nublados pela idade. Não é coincidência, ele disse entre acessos de tosse. Beatriz é adotada. Eu e minha esposa a recebemos quando era recém-nascida. Patrícia completou a história. Senhor Antônio era enfermeiro em um hospital na fronteira. Uma família muito pobre teve gêmeas e não podia criar as duas. Eles ficaram com uma e iam abandonar a outra. Comovido, ele a adotou. Meu coração parou. Gêmeas. Carolina e Beatriz eram irmãs gêmeas separadas ao nascer. Uma criada com privilégios, a outra na pobreza. E agora, a mais afortunada explorava a irmã desesperada. Beatriz se aproximou, seu rosto, tão idêntico ao de Carolina, contorcido em sofrimento. Eu nunca quis machucar ninguém, senhora. Apenas precisava do dinheiro para os remédios. Perdoe-me. Não consegui sentir raiva daquela jovem. Ela também era uma vítima. A verdadeira vilã era Carolina, que não apenas traía meu filho, mas explorava a própria irmã que nem sabia que tinha. Você sabia que vocês são irmãs? Perguntei a Beatriz. Ela arregalou os olhos, genuinamente surpresa. Irmãs? Não, nunca. Carolina nunca mencionou isso. Apenas disse que era coincidência, que às vezes pessoas sem parentesco se parecem. Peguei as mãos trêmulas de Beatriz entre as minhas. Preciso que você me ajude a expor a verdade. Não para punir você, mas para proteger meu filho e meu neto. Beatriz hesitou, o medo evidente em seus olhos. Carolina me ameaçou. Disse que se eu contasse a alguém, faria com que meus pais perdessem tudo. Patrícia colocou a mão no ombro da amiga. Está na hora de acabar com isso, Bia. Esta família precisa saber a verdade e você precisa se libertar desta situação. Depois de muito conversar, Beatriz concordou em me ajudar. Trocamos números de telefone e combinamos de nos encontrar novamente para planejar como revelaríamos a verdade a Ricardo. Ao sair daquela casa humilde, senti-me como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Meu filho teria o coração partido, mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, era necessária. No caminho de volta, parei em uma farmácia e comprei os remédios que Senhor Antônio precisava. Era o mínimo que podia fazer por aquela família que, sem saber, estava conectada à minha por laços de sangue que Carolina tentara esconder. Ao chegar em casa, encontrei Carolina, a verdadeira, brincando com Lucas na sala. Ela sorriu para mim com aquela doçura que agora eu sabia ser apenas uma máscara. Fiz o possível para agir normalmente, mas meu coração estava em tumulto. A mulher que eu considerava minha nora, que eu acolhi em minha família, que eu amava como filha, era uma mentirosa que explorava a própria irmã desconhecida e traía meu filho. Naquela noite, liguei para Felipe. Filho, preciso que você venha para casa o mais rápido possível e traga aquele passaporte que você encontrou. Felipe percebeu a urgência em minha voz. Aconteceu algo grave, mãe? Sim, filho, respondi, sentindo lágrimas nos olhos. Descobri algo terrível. Algo que vai mudar nossa família para sempre. Os 3 dias de espera pela chegada de Felipe foram os mais longos da minha vida. Continuei observando Carolina, agora com novos olhos. Cada gesto, cada palavra tinha um significado diferente. Sabia quando era ela mesma e quando era Beatriz, tentando imitá-la. As diferenças, agora que eu as conhecia, pareciam tão óbvias que me perguntava como não tinha percebido antes. Durante esse tempo, visitei Beatriz mais 2 vezes, levando comida e remédios. Conheci melhor sua história, seu sofrimento, sua luta diária para manter os pais adotivos com o mínimo de dignidade. Meu coração se partia por ela, uma jovem que nunca teve chance de conhecer sua verdadeira família, que foi usada pela própria irmã gêmea que nem sabia que tinha. No 3º dia, preparei um jantar especial. Coloquei a melhor toalha na mesa, acendi velas, cozinhei o frango ao molho que Ricardo tanto gostava e os legumes favoritos de Lucas.
Não era uma comemoração, mas uma marcação do fim de uma era e o início de outra. Ricardo chegou do trabalho cansado, surpreso com a mesa posta. Estamos comemorando algo, mãe? Apenas um jantar em família, respondi, tentando manter a voz firme. Carolina apareceu pouco depois, vestindo um vestido azul claro que eu já tinha visto em Beatriz. Sorriu como sempre, mas havia uma tensão em seus olhos. Talvez desconfiasse que algo estava errado. Lucas correu pela sala, animado com o cheiro da comida. Vovó, você fez aquele frango gostoso! Sentamos à mesa, uma família aparentemente normal, sem saber que em poucas horas tudo mudaria para sempre. A conversa fluiu trivial, com Ricardo falando sobre o trabalho, Lucas sobre a escola e Carolina comentando ocasionalmente, seu garfo tilintando no prato. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Felipe entrou, seguido por Beatriz, que usava um vestido simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo. O silêncio caiu sobre a sala como uma pedra. Lucas olhou de Carolina para Beatriz, confuso. Por que tem duas mamães? Ricardo deixou cair o garfo, o metal tilintando contra a porcelana. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Carolina levantou-se de um salto, derrubando a cadeira. O que significa isso, Vera? O que essa mulher está fazendo aqui? Mantive-me calma, segurando a borda da mesa para não tremer. Sente-se, Carolina. Temos muito o que conversar. Comecei a contar toda a história, a ligação de Felipe quando a viu no avião para Paris, mesmo estando em casa, as mudanças de comportamento, as mãos que alternavam e, finalmente, minha descoberta de Beatriz e da traição. Você e Beatriz são irmãs gêmeas, disse, olhando-a nos olhos. Separadas ao nascer. Uma família pobre que não podia criar duas crianças. E você descobriu isso de alguma forma, não foi? Mas em vez de acolher sua irmã, você a explorou para poder encontrar seu amante. Carolina tremia, seu rosto alternando entre palidez e vermelhidão. Tentou negar, gritar, acusar-me de loucura. Mas Felipe se adiantou, colocando o passaporte sobre a mesa com um baque. Este é seu passaporte com carimbo de entrada e saída de Paris na semana passada, ele disse friamente. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Carolina. Ricardo estava em choque, olhando de Carolina para Beatriz como se não acreditasse no que via. Lucas se encolheu ao meu lado, assustado com a tensão no ar. Carolina, encurralada, finalmente explodiu. Sim, é verdade. Tenho um amante. Gustavo me dá tudo o que quero. Uma vida de luxo que você, Ricardo, nunca poderia proporcionar. Estou farta desta vida medíocre, desta casa, desta família. Suas palavras eram como punhais afiados. Ricardo levantou-se lentamente, o rosto contorcido de dor. Como pôde? E Lucas? Pensou nele alguma vez? Carolina riu, um som frio e sem humor. Lucas, tenho mesmo que cuidar dele? Para isso servia Beatriz, para fazer o trabalho sujo enquanto eu vivia minha vida. Beatriz, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo à frente. Você sabia que éramos irmãs e nunca me contou. Você me usou. Carolina a encarou com desprezo. E daí? Você não seria nada sem mim. Eu paguei bem pelos seus serviços. Serviços? Beatriz tremia de indignação. Você me fez enganar pessoas boas, me fez machucar um menino inocente com meus fingimentos. Isso não tem preço, Carolina. Lucas olhava assustado de uma para outra, seus olhos infantis incapazes de compreender o drama adulto que se desenrolava. Ele se virou para mim, agarrando minha mão. Vovó, qual delas é minha mamãe de verdade? Meu coração se partiu com aquela pergunta. Abracei-o forte, incapaz de responder de imediato. Como explicar a uma criança de 6 anos que sua mãe a abandonava regularmente para estar com outro homem? Carolina pegou sua bolsa e caminhou para a porta sem olhar para trás. Parou apenas um instante, virando-se para Ricardo. Quero o divórcio. Meu advogado entrará em contato. E saiu, deixando um silêncio pesado como uma lápide sobre a sala.
Ricardo desabou em uma cadeira, o rosto nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Lucas correu para ele, abraçando-o com força. Papai, não chora. Eu te amo. Aquelas palavras simples e puras foram como um bálsamo em meio à destruição. Aproximei-me e coloquei a mão no ombro de meu filho. Vamos superar isso juntos, Ricardo. Somos uma família. Beatriz permanecia parada, deslocada, sem saber o que fazer. Convidei-a a sentar-se, ofereci chá. Ela aceitou com mãos trêmulas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, ela murmurou. Eu não sabia, não queria. Felipe sentou-se ao lado dela, sua voz gentil. Você também é vítima nessa história, Beatriz. Não se culpe. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu exausto de tantas emoções, sentamos na sala, eu, Ricardo, Felipe e Beatriz, como sobreviventes de um naufrágio, tentando entender o que aconteceu. O silêncio pairava entre nós, pesado e sufocante. Ricardo olhava fixamente para Beatriz, ainda processando a semelhança impressionante com a mulher que acreditava conhecer. É inacreditável, ele finalmente disse, sua voz rouca. Como nunca percebi? Ela planejou tudo com cuidado, respondi. Fazia Beatriz vir apenas por períodos curtos, em momentos específicos. Beatriz, encolhida no sofá, levantou os olhos marejados. Ela me treinava, como falar, como me vestir, como agir com vocês. Eu tentava imitar, mas nunca consegui ser como ela completamente. O Lucas sempre sabia, Ricardo murmurou. Ele dizia que às vezes a mãe dele era diferente. Pensei que fossem apenas percepções infantis. Felipe, sempre prático, perguntou a Beatriz sobre sua situação. Ela explicou sobre os pais adotivos doentes, sobre a dificuldade financeira, sobre como Carolina a encontrou por acaso no mercado há 3 anos e como a proposta inicial parecia apenas um trabalho ocasional. No começo, eram apenas algumas horas. Depois, dias inteiros. Ela dizia que precisava resolver assuntos importantes, que pagaria bem. Quando descobri sobre o amante, quis parar, mas ela ameaçou cortar todo o dinheiro. Meus pais dependeriam do sistema público para conseguir remédios. Eu não tinha escolha. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Quanto tempo duraram essas viagens com esse homem? Beatriz hesitou. Pelo menos 2 anos. Foram ficando mais frequentes nos últimos meses. Cada palavra era uma punhalada. 2 anos de traição, de mentiras, de manipulação. 2 anos em que havíamos amado 2 mulheres diferentes, pensando ser apenas uma. Após horas de conversa dolorosa, ofereci a Beatriz o quarto de hóspedes. Ela recusou inicialmente, mas insisti. Você também é vítima nessa história, e agora sabemos que você é família. Não vou abandoná-la. No dia seguinte, Ricardo levou Lucas para a escola como sempre, tentando manter alguma normalidade em meio ao caos. Felipe foi buscar os pais adotivos de Beatriz, que não podiam ficar sozinhos. Instalamos o casal idoso no quarto de hóspedes do térreo, garantindo que teriam conforto e os cuidados médicos necessários. Nas semanas seguintes, vieram os procedimentos do divórcio. Carolina não contestou, não pediu a guarda de Lucas, não compareceu às audiências. Seu advogado comunicou que ela estava morando na Europa com Gustavo Meirelles, um empresário do setor imobiliário. Ela renunciou a qualquer direito sobre nossos bens familiares, desde que Ricardo não a processasse por abandono de lar ou exigisse restituição financeira. Foi como se ela tivesse apagado completamente sua vida conosco. Para Lucas, explicamos da forma mais gentil possível que sua mãe precisou ir embora por um tempo, mas que ele era muito amado por todos nós. A presença de Beatriz complicava as coisas. Como explicar a uma criança que existiam 2 versões de sua mãe? No início, Beatriz mantinha distância de Lucas, temendo confundi-lo ainda mais. Mas crianças têm uma capacidade extraordinária de adaptação. Certa tarde encontrei Lucas mostrando seus desenhos para ela no jardim. Tia Bia, olha o que eu fiz na escola!
Tia Bia. Assim ele começou a chamá-la, criando sua própria maneira de entender aquela situação impossível. Beatriz sorriu, os olhos brilhando de emoção, e examinou o desenho com interesse genuíno. Está lindo, Lucas. Você tem muito talento. Observei aquela cena do alpendre, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Nossa família tinha sido destroçada, mas já começava a encontrar novos caminhos para se recompor. Beatriz revelou-se uma pessoa extraordinária, gentil, trabalhadora, genuinamente preocupada com o bem-estar de todos. Aos poucos, ela foi encontrando seu próprio lugar em nossa casa, não mais como uma substituta de Carolina, mas como ela mesma. Matriculou-se em um curso técnico de enfermagem para poder cuidar melhor de seus pais adotivos e, quando possível, ajudava Ricardo com Lucas. Ricardo, por sua vez, atravessava o luto pelo fim de seu casamento. Havia dias em que mal falava, enclausurado em seu escritório ou absorto em projetos de trabalho. Em outros, explodia em raiva contra Carolina, questionando como ela pôde enganá-lo por tanto tempo. O processo de cura seria longo, eu sabia, mas ele era forte. Tinha Lucas para pensar, tinha nossa família para apoiá-lo. 6 meses se passaram desde a noite da revelação. Nossa casa havia encontrado um novo equilíbrio. Os pais adotivos de Beatriz respondiam bem aos tratamentos. Lucas voltara a ser a criança alegre de sempre e Ricardo lentamente reencontrava sua confiança. Numa tarde de domingo, enquanto preparávamos um churrasco no quintal, percebi algo que vinha crescendo há semanas. A forma como Ricardo e Beatriz interagiam. Não era apenas cordialidade ou convivência forçada. Havia algo mais ali. A maneira como ele sorria quando ela entrava no cômodo, como ela corava levemente quando ele agradecia sua ajuda com Lucas. Inicialmente, fiquei preocupada. Seria apenas a semelhança física com Carolina que atraía Ricardo? Seria saudável para qualquer um deles? Mas observando-os mais atentamente, notei as diferenças fundamentais. Ricardo nunca olhara para Carolina com aquele respeito profundo, aquela admiração genuína. E Beatriz nunca tivera com ninguém a confiança e naturalidade que demonstrava com ele. Numa manhã de sábado, Ricardo me chamou para uma conversa particular em seu escritório. Parecia nervoso, inquieto, revirando papéis sobre a mesa sem realmente vê-los. Mãe, preciso te contar algo, mas não sei como você vai reagir. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, já intuindo o assunto. É sobre a Beatriz, não é? Ele me olhou surpreso, então sorriu sem graça. Sou tão óbvio assim? Para uma mãe, sim, respondi suavemente. Ricardo passou a mão pelos cabelos, suspirando profundamente. Sei que parece loucura. Ela é idêntica a Carolina. Qualquer pessoa acharia que estou confuso, que estou apenas substituindo uma pela outra. Mas não é isso, mãe. Beatriz é completamente diferente. Eu sei, filho. Ela é genuína, honesta. Cuida de Lucas com um amor que Carolina nunca demonstrou. Não age por interesse. E mesmo sendo fisicamente idêntica, eu a vejo de forma totalmente diferente. Ele fez uma pausa, olhando para a janela onde se via Beatriz ajudando Lucas a plantar sementes em pequenos vasos. Estou começando a sentir algo por ela, mãe. E me sinto culpado por isso. É cedo demais depois do divórcio. É estranho demais considerando quem ela é. O que Lucas pensaria? O que todos pensariam? Peguei as mãos de meu filho entre as minhas, sentindo sua angústia. Ricardo, a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, as maiores bênçãos vêm dos lugares mais inesperados. Se há algo verdadeiro entre vocês, não tenha medo de explorar. Ele me olhou com gratidão e alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Vou conversar com ela, lentamente, sem pressão, ver se há algo real ali ou se estou apenas imaginando. Nas semanas seguintes, observei com ternura a aproximação cautelosa entre Ricardo e Beatriz. Pequenos gestos, conversas longas na varanda depois que Lucas dormia,
sorrisos trocados sobre a mesa do café da manhã. Era como assistir a um jardim renascendo após um inverno rigoroso, delicado, hesitante, mas inegavelmente vivo. Lucas, com sua percepção infantil aguçada, também notou. Uma noite, enquanto o colocava na cama, ele me perguntou com voz sonolenta: "Vovó, a tia Bia gosta do papai como namorada?" Sorri, ajeitando seu cobertor. "Por que você pergunta isso, querido?" "Porque eles ficam se olhando igual os pais da Júlia na escola. E o papai sorri mais quando ela está perto." "E como você se sentiria se eles fossem namorados?" Lucas pensou por um momento, seus olhos infantis sérios. "Eu ia gostar. Tia Bia me ajuda com a lição e nunca grita comigo. Ela faz o papai sorrir." Beijei sua testa, emocionada com sua sabedoria simples. "Durma bem, meu amor." 3 meses depois, Ricardo oficialmente pediu Beatriz em namoro. Foi um momento simples, sem grandes gestos, apenas um jantar especial que ele mesmo preparou, com Lucas ajudando a decorar a mesa com desenhos. Beatriz chorou de emoção, não apenas pelo pedido, mas pelo carinho com que foi feito, pela aceitação completa de quem ela realmente era. No aniversário de 7 anos de Lucas, organizamos uma pequena festa no jardim. Enquanto as crianças corriam e brincavam, Felipe se aproximou de mim com 2 taças de suco. "Quem diria, hein, mãe? Depois de toda aquela tempestade?" Olhei para onde Ricardo e Beatriz serviam o bolo, rindo de algo que Lucas havia dito. Os pais adotivos de Beatriz observavam a cena de suas cadeiras confortáveis. O senhor Antônio, já bem recuperado, graças aos tratamentos adequados. "A vida tem caminhos misteriosos, filho. A verdade pode machucar inicialmente, mas é sempre melhor que a mentira. Olhe o que ganhamos ao descobrir tudo." Felipe sorriu, apertando minha mão. "Você foi corajosa, mãe. Muitas pessoas teriam preferido ignorar os sinais, manter a paz superficial." Balancei a cabeça, lembrando dos dias angustiantes de dúvida e medo. Não foi coragem, foi amor. Amor ao Ricardo, ao Lucas, à nossa família, e no final, esse mesmo amor nos trouxe Beatriz e seus pais, nos fez maiores, mais fortes. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a casa estava silenciosa, sentei-me na varanda contemplando as estrelas. Pensei em Carolina, em algum lugar da Europa, vivendo a vida de luxo que tanto desejava. Será que ela seria feliz? Será que algum dia sentiria falta do filho, do lar que abandonou? Não havia raiva em meu coração, apenas uma tristeza distante pelo que poderia ter sido. Mas então ouvi risos suaves vindos da cozinha, Ricardo e Beatriz lavando a louça juntos, conversando em voz baixa. E soube que, apesar de tudo, estávamos exatamente onde deveríamos estar. A vida havia nos dado não o que queríamos, mas o que precisávamos. 1 ano depois da revelação, recebi uma carta inesperada. O envelope tinha selo francês e dentro havia apenas um pequeno cartão com a caligrafia elegante de Carolina. "Beatriz merece a felicidade que encontrou. Cuide bem dela e de Lucas. Não me procurem. C." Não mostrei o cartão a ninguém. Algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. Carolina havia feito sua escolha, e nós a nossa. No mesmo dia, Ricardo me procurou com um pequeno estojo de veludo na mão. Seus olhos brilhavam de expectativa e nervosismo. "É muito cedo, mãe. Beatriz e eu estamos juntos há apenas 9 meses." Abri o estojo para encontrar um anel simples e elegante, uma pequena pedra azul cintilando sob a luz. "O tempo certo é aquele que vocês sentem que é, filho. Vocês se conhecem há quase 2 anos, vivem sob o mesmo teto. Compartilham as alegrias e tristezas diárias. Isso vale mais que qualquer convenção social." Ricardo sorriu, aliviado. "Vou pedir a mão dela este fim de semana. Já conversei com o senhor Antônio e dona Teresa." Eles ficaram emocionados. "E Lucas? Ele sabe?" "Foi dele a ideia." Ricardo riu. "Ele disse que quer que a tia Bia seja oficialmente da família para que ninguém possa levá-la embora." Meus olhos se encheram de lágrimas.
Depois de tanta dor, minha família encontrava novamente o caminho da felicidade. O pedido foi feito durante um piquenique no parque, com Lucas participando ativamente do plano. Ele entregou a Beatriz uma caixa de presente onde, sob várias camadas de papel colorido, estava o anel e um cartão escrito pela mão infantil: "Quer ser minha mãe de verdade?" Beatriz chorou, abraçou Lucas com força, e quando Ricardo se ajoelhou oficialmente, ela já estava dizendo sim, entre soluços de alegria. O casamento foi simples e acolhedor, realizado no jardim de nossa casa numa tarde dourada de outono. Beatriz usou um vestido marfim que ela mesma ajudou a costurar, um buquê de margaridas frescas nas mãos. Lucas, orgulhoso em seu terno pequeno, carregou as alianças com responsabilidade solene. Durante a cerimônia, observei os rostos à minha volta. Felipe sorrindo emocionado, os pais adotivos de Beatriz chorando silenciosamente de felicidade, nossos amigos e vizinhos que haviam nos apoiado durante os momentos difíceis. Todos ali eram testemunhas não apenas de uma união, mas de uma jornada extraordinária de descoberta, perdão e recomeço. Quando Ricardo e Beatriz trocaram seus votos, simples e sinceros, senti meu coração transbordando de gratidão. Aquela família que eu temia ver destruída pela verdade havia não apenas sobrevivido, mas renascido mais forte, mais autêntica, mais completa. Na festa que se seguiu, Lucas correu até mim, seus olhos brilhando de excitação. "Vovó, agora a tia Bia é minha mãe de verdade, e ela promete que nunca vai embora." Abracei meu neto, sentindo sua alegria pura. "Sim, meu amor, ela será sempre sua mãe de verdade." Mais tarde, quando os convidados começavam a se despedir, Beatriz se aproximou de mim. Ela já não parecia mais uma cópia de Carolina. Apesar da semelhança física idêntica, havia nela uma luz própria, uma presença única que nunca poderia ser confundida. "Dona Vera", ela disse, segurando minhas mãos, "eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. A senhora poderia ter me rejeitado depois de tudo, ter me visto apenas como parte da mentira. Mas a senhora me deu um lar, uma família, uma vida que eu nunca imaginei possível." Abracei-a com força, sentindo as lágrimas molharem meu rosto. "Você sempre foi parte desta família, Beatriz. Só não sabíamos ainda." Naquela noite, depois que todos se foram e a casa finalmente adormeceu, sentei-me na varanda contemplando as estrelas. Pensei na estranha jornada que havia nos trazido até ali, nos pequenos sinais que tentei ignorar, na coragem que precisei encontrar para enfrentar a verdade. Se tivesse escolhido o silêncio, a comodidade de não ver o que estava diante de meus olhos, onde estaríamos agora? Ricardo ainda vivendo uma mentira, Lucas crescendo em uma família baseada em enganos, Beatriz explorada pela irmã que nunca soube que tinha, seus pais sem os cuidados necessários. A verdade havia sido dolorosa, devastadora num primeiro momento, mas também libertadora. Ela derrubou os muros da ilusão e permitiu que construíssemos algo novo e autêntico sobre os escombros. Olhei para a janela do quarto onde Ricardo e Beatriz agora dormiam como marido e mulher, para a luz noturna que brilhava suavemente no quarto de Lucas. Minha família, tão diferente do que eu havia imaginado, mas infinitamente mais preciosa por tudo que havíamos superado juntos. Sorri para as estrelas, sentindo uma paz profunda em meu coração. Às vezes, precisamos ter a coragem de encarar as sombras para encontrar a verdadeira luz. E por mais assustador que seja o caminho, por mais dolorosas que sejam as revelações, a verdade sempre vale a pena. Porque no final, não são os segredos que protegem nossas famílias. É a coragem de enfrentá-los e a força para reconstruir o que foi quebrado. E nessa reconstrução, muitas vezes encontramos não apenas o que perdemos, mas algo ainda mais valioso: a chance de um amor genuíno, baseado não em ilusões, mas em quem realmente somos. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.